Olá, vamos embarcar numa aventura bem diferente hoje? Uma onde a gente vai transformar linhas de código em arte. É isso mesmo. A nossa missão é descobrir como usar programação para desenhar formas geométricas, sabe? Pegar uma ideia abstrata e, de repente, ela tá ali, na tela. Então, bora começar. Sabe, essa é a melhor maneira de enxergar o Scratch. Pensa bem, é uma ferramenta super poderosa, mas ao mesmo tempo, genial de tão simples. É quase como brincar de Lego, né? Quem nunca passou horas montando pecinhas? O princípio é o mesmo, só que aqui, no lugar dos bloquinhos de plástico, a gente encaixa blocos de comando, e com eles, a gente dá vida a qualquer coisa na tela. Então, tá. Aqui está a nossa missão principal de hoje. O desafio é o seguinte: programar um personagem para desenhar um retângulo. Um retângulo perfeito. Só que tem um detalhe, um tempero a mais. Os cantos dele precisam estar em cada um dos 4 quadrantes de um gráfico. Sabe aquele mapa com uma linha horizontal e outra vertical? O plano cartesiano. Parece complicado? Que nada. A gente vai desvendar isso juntos, passo a passo. Bom, toda missão precisa de um mapa, certo? Antes de sair montando o código, a gente precisa conhecer o nosso território. E a nossa oficina, o nosso campo de trabalho, é a própria tela do Scratch. Então, vamos dar uma olhada rápida por lá para todo mundo se situar. Ok, bem-vindos ao nosso centro de comando. É aqui que toda a mágica vai acontecer. Eu sei, pode parecer muita coisa de uma vez só, mas relaxa. Tudo aqui foi pensado para ser bem lógico e organizado. A gente vai focar só no essencial, nas 4 áreas principais que precisamos para completar a nossa missão. A lógica é bem simples. Olha só, o palco, bom, é onde o espetáculo acontece. A área de blocos é a nossa caixa de ferramentas, cheia de comandos. A área de código é a nossa mesa de montagem, onde a gente encaixa as peças. E a lista de atores é onde a gente escolhe quem vai atuar e em qual cenário. Simples assim, cada um no seu quadrado. Beleza? Agora que a gente já conhece o terreno, tá na hora de separar as ferramentas. Não precisa pegar a caixa inteira não. A gente vai usar só alguns blocos específicos, os essenciais para fazer nosso personagem se mover e, claro, o mais importante, para ele conseguir desenhar. A primeira ferramenta é como se fosse o nosso GPS. Para desenhar com precisão, a gente precisa de um mapa, né? Então o primeiro passo é adicionar aquele cenário de fundo chamado XY Grid. Pronto, o palco vira um plano cartesiano. E tem mais um truque. Lá nos blocos de movimento, a gente marca as caixinhas de posição X e posição Y. Assim, as coordenadas do personagem ficam sempre visíveis. Controle total. Agora, sobre movimento, existem 2 jeitos principais. O bloco vá para é tipo um teletransporte. Puf! O personagem some de um lugar e aparece no outro. É rápido, mas a gente não vê o caminho. E para desenhar, bem, o caminho é tudo, né? É por isso que a nossa escolha de campeão é o bloco deslize. Com ele, o movimento é suave, contínuo, perfeito para deixar um rastro na tela. Certo, então o personagem já consegue se mover de forma suave de um ponto para o outro. Mas e o desenho? Como é que ele deixa um rastro, uma linha por onde passa? Como a gente transforma esse movimento num desenho de verdade? Essa é a grande questão, a peça que está faltando no nosso quebra-cabeça. E a resposta para isso é a nossa arma secreta, a ferramenta caneta. Ela não vem por padrão, é tipo um extra, uma extensão que a gente precisa adicionar. Uma vez ativa, ganhamos 3 comandos mágicos. Apague tudo, para começar com a tela limpinha, abaixe a caneta, que é para começar a riscar, e levante a caneta para poder se mover sem desenhar. É o jogo entre abaixar e levantar a caneta que faz tudo acontecer. Ok, ferramentas na mão, cenário preparado. Agora a gente precisa de estratégia. É hora de decodificar o nosso mapa. Aquele plano cartesiano, ele é dividido em 4 grandes áreas, que a gente chama de quadrantes. E para nossa missão dar certo, o retângulo tem que passar por todas elas. Isso significa que a gente precisa saber exatamente para quais coordenadas mandar o nosso personagem. E o segredo todo está nos sinais de mais e de menos. Olha só que simples. Lá no canto superior direito, os números de x e y são sempre positivos. Se a gente vai para o canto superior esquerdo, o x vira negativo, mas o y continua positivo. Lá embaixo, no canto esquerdo, os 2 são negativos. E para fechar, no canto inferior direito, o x é positivo de novo, mas o y é negativo. Entender esse joguinho de sinais é a chave de tudo. Muito bem, chegou a hora. O momento da verdade. A gente já conhece o terreno, já separou as ferramentas e já decifrou o mapa. Agora é só juntar todas as peças e montar a sequência de comandos que vai finalmente completar a nossa missão. E a sequência de passos é bem lógica, quase elegante. Funciona assim. Tudo começa quando a gente clica na bandeira verde.
A primeira coisa é usar o apague tudo para garantir uma tela limpa. Depois, o personagem vai para o primeiro canto, mas atenção, com a caneta levantada. Só quando ele chega lá é que a gente usa o abaixa a caneta. E aí sim começa a festa. Ele desliza para o segundo canto, para o terceiro, para o quarto e, por último, de volta para o começo para fechar o desenho. Então, a dica de ouro é pensar exatamente assim. O personagem é a ponta da caneta. O grande segredo é planejar a rota dele, sabe? Ele precisa visitar os 4 cantos do retângulo, os 4 vértices, passando um em cada quadrante. E o mais importante, ele tem que voltar para o ponto de partida, senão o retângulo fica aberto. E aí está, missão cumprida. Se todos os passos foram seguidos, o resultado é esse, um retângulo perfeito, com seus cantos espalhados pelos 4 quadrantes do mapa. É a prova de que com a lógica certa e as ferramentas corretas, o código vira arte na tela. Fantástico, não é? Bom, a missão do retângulo está completa, mas a aventura de verdade está só começando. Agora que esse conceito está claro, o que mais há para criar? Será que dá para fazer um triângulo? Ou quem sabe uma estrela? Ou até um padrão bem mais complexo? O palco agora está aberto. A jornada criativa começa agora.